Olá, bom dia. Eu me chamo Sofia Cavalcante Pereira, aluna do curso de Ciências Biológicas, bacharelado, e hoje trouxe nossos slides com base na apresentação do tema Desenvolvimento Inicial em Vertebrados, Neurulação e Ectoderma. Bom, professor, antes de mais nada, eu gostaria de avisar que eu estou fazendo somente a apresentação da tela do slide porque eu não tenho webcam no meu computador. Eu fiz a mesma coisa no vídeo passado, na outra produção de vídeo. Como o senhor não me deu nenhum retorno negativo, eu torno a fazer, já que realmente não é de propósito, eu não tenho a webcam e não tive condições de adquirir. Então, perdão, mas vamos lá seguir com a nossa apresentação. Então, como eu disse, o tema é desenvolvimento inicial em vertebrados, neurulação e ectoderma. Desenvolvimento inicial nos vertebrados. O desenvolvimento embrionário, ou embriogênese, ele é o conjunto de transformações que decorrem desde a fecundação até o nascimento. Durante o desenvolvimento embrionário, distinguem-se diferentes fenômenos que são idênticos para as diferentes espécies. A multiplicação celular, os movimentos morfogenéticos e a diferenciação celular. Nos vertebrados, esse desenvolvimento é contínuo, embora seja possível distinguir três fases distintas: segmentação, gastrulação e organogênese. Após a fecundação, que dá origem ao ovo ou zigoto, este sofre várias transformações. O ovo, ele é uma célula diploide, resultante da função dos dois gametas haploides. Os componentes do ovo geralmente são distribuídos de forma heterogênea, sendo por isso comum apresentar uma polaridade. Nesses casos, a gente pode distinguir na célula um polo animal, que é chamado de zona do protolécito, e um polo vegetativo, que é chamada de zona do deutolécito. O protolécito, ou o vitelo germinativo, ele é composto pelo citoplasma ativo da célula, que é o hialoplasma e organíteos. E o deutolécito, ou vitelo de nutrição, ele é composto pelos nutrientes necessários ao desenvolvimento do embrião. Bom, de acordo com a quantidade e distribuição do vitelo que contém os ovos, eles são classificados em ovos isolecíticos, ovos heterolecíticos e ovos telecíticos. As fases do desenvolvimento embrionário são a segmentação, que pode ser holoblástica, total e igual, total e desigual ou parcial e discoidal. A gastrulação, a organogênese, que é composta de ectoderme, mesoderme e endoderme. A neurulação a organogênese, ectoderme, mesoderme e endoderme. A neurulação e a ectoderme a gente vai abranger mais especificamente nos próximos slides. Aqui, ectoderme ou ectoderma. Aqui nós temos uma representação de todas essas camadas, onde nós temos o arquêntero, né, a nossa cavidade, a ectoderme, aqui por dentro o celoma, onde fica o centro, né, tudo o que a meso, ecto e endoderme revestem, e aqui a mesoderme, a endoderme bem próximo à nossa cavidade. Bom, a ectoderme é a camada mais externa e que dá origem à epiderme e a seus anexos, que são pelos, glândulas, entre outros, e ao sistema nervoso, que é o cérebro, medula, nervos e gânglios nervosos. A ectoderme é a camada exterior de um embrião em desenvolvimento. As outras duas camadas do embrião são a mesoderme e a endoderme. A ectoderme ela se forma durante a gastrulação, no estágio em que o sistema digestivo primitivo está se formando, e ela forma-se a partir do epiblasto. Nos vertebrados, a ectoderme ela pode ser dividida em três partes, cada qual que vai dar origem a tecidos diferentes. A ectoderme externa.
a ectoderme externa, pele, assim como glândulas, cabelo e unhas, a boca e epitélio da cavidade nasal, lente e córnea dos olhos, células da crista neural, melanócitos, sistema nervoso periférico, cartilagem facial e dentes, que pode ser chamado de dentina, o tubo neural, o cérebro, que é composto pelo ruboencéfalo, mesencéfalo e prosencéfalo, a medula espinhal, os nervos motores, retina, pituitária. Se tratando da origem da ectoderme, nós podemos dizer que ela origina a epiderme, que é o revestimento externo. A ectoderme, ela origina o sistema nervoso, a retina, neurohipófise, medula da suprarrenal, células pigmentares, epiderme, pelos, unhas, esmalte dentário, glândulas cutâneas e mamárias, lobo anterior da hipófise, ouvido interno cristalino. Se tratando das células da ectoderme. A ectoderme, ela é uma camada exterior de germe-embrião. Nessa forma, ela está em seus estágios iniciais, antes de desenvolver no tecido que cobre o corpo. É uma das 3 camadas germinais primárias, as outras camadas sendo a mesoderme, indicada aqui na imagem, e a endoderme, que está aqui. Continuando. O que a ectoderme forma, mais especificamente? É importante salientar o que a ectoderme forma para que haja um melhor entendimento quando se trata do desenvolvimento do embrião. Nos vertebrados, a ectoderme posteriormente dá origem ao cabelo, pele, unhas ou cascos e à lente do olho. O epitélio, que é a superfície ou revestimento de órgãos dos sentidos, a cavidade nasal, os seios, a boca, incluindo dente, esmalte e orifício retal. Também forma o tecido nervoso, que inclui o corpo pituitário e o tecido cromafina, que são aglomerados de células endócrinas. Nos quinidários e quitenóforos adultos, o tecido que cobre o corpo ou epiderme é ocasionalmente chamado de ectoderma. A função da ectoderme. A ectoderma ou ectoderme é a camada primária do disco embrionário, de que se derivam a epiderme e os tecidos epidérmicos, unhas e cabelos, o esmalte dentário, os órgãos dos sentidos, que são olfativo, auditivo e ocular, as glândulas mamárias e etc. A ectoderme é de vital importância para a formação de um indivíduo sadio. Ela também é a camada exterior de um embrião em desenvolvimento e as outras 2 camadas do embrião, como disse anteriormente, são a mesoderme e a endoderme. A ectoderme ela se forma durante a gastrulação, no estágio em que o sistema digestivo primitivo está se formando, e ela forma-se a partir do epiblasto. Aqui eu deixei representado em uma espécie de tabelinha o destino dos folhetos embrionários. Essa imagem pode ser encontrada nesse site abaixo. Eu recortei e deixei apenas um folheto embrionário, que é a ectoderme, que é o nosso foco nessa apresentação. Então, aqui nós temos a camada germinativa e o destino das camadas germinativas embrionárias nos vertebrados. Cérebro, sistema nervoso, cristalino do olho, ouvido interno, revestimento da cavidade oral e nasal, epiderme, cabelos e unhas, glândulas sudoríparas, sebáceas e glândulas mamárias. A neurulação. A neurulação, ela faz parte da organogênese nos embriões vertebrados e é o processo de formação do tubo neural, que durante a segmentação da nossa apresentação eu vou chamar de TN, tubo neural. Rudimento do sistema nervoso central, que eu vou chamar de SNC. Quando o embrião está em neurulação, ele é chamado de neurula. Na formação da neurula, o ectoderme
situado ao longo da região dorsal do embrião, ele sofre uma invaginação e origina a placa neural. Essa estrutura, ela vai levar à formação do tubo neural dorsal, que depois vai formar todo o sistema nervoso do animal. A formação do tubo neural, ela é o resultado da invaginação da ectoderme, que se segue à gastrulação. Esse processo, ele é induzido por moléculas sinalizadoras produzidas na notocorda e na placa basal. Produzida na notocorda e na placa basal. Nos vertebrados, a notocorda ela é substituída pela coluna vertebral. Ou seja, aqui nós temos a nossa notocorda, então nos vertebrados ela é substituída pela coluna vertebral, certo? Existem dois caminhos para a formação do TN, que é a neurulação primária e neurulação secundária. Em aves, anfíbios, mamíferos e na maior parte dos vertebrados, nas porções anteriores do TN ocorre a neurulação primária e no TN caudal a neurulação ocorre de forma secundária. A neurulação em peixes ela é exclusivamente secundária, certo? No final da neurulação primária, o ectoderma original ele acaba por formar três estruturas diferentes. O TN, que ele vai formar o cérebro e a medula espinhal, a epiderme posicionada externamente e as células da crista neural, que irão formar os neurônios periféricos e a glia, os melanócitos e vários outros tipos de células. As células ectodérmicas da linha média, por sinalização do mesoderma dorsal subjacente, elas tornam-se colunares, enquanto que as células destinadas a formar a epiderme, elas se tornam mais achatadas. Esse alongamento das células ectodérmicas dorsais causa a elevação das regiões neurais acima da ectoderma circundante, formando assim a placa neural. As células da ectoderma circundante elas vão originar a epiderme. A seguir, as bordas da placa neural engrossam e movem-se para cima, aonde nós temos uma representação aqui, ó. Nós temos aqui as nossas bordas da placa neural e elas engrossam, elas tomam uma forma mais robusta e elas se fecham, ó. Elas se engrossam e se movem para cima. E como consequência das forças intrínsecas e extrínsecas das suas células, formando as pregas neurais, enquanto a depressão na região média, o sulco neural em forma de U aparece no centro da placa. Aqui, ó, ele aparece no centro da placa, onde ele tinha uma forma de U anteriormente, passa a fazer esse círculozinho aqui, né? No centro. Dividindo o embrião em lado direito e esquerdo. Então, as pregas neurais elas se deslocam em direção à linha média do embrião, se fundindo e formando o TN. Assim, nós temos o TN completamente fechado, abaixo do ectoderma sobreposto, e as células da porção mais dorsal se tornam as células da crista neural. Aqui, ó, as células da porção mais dorsal, elas acabam se tornando as células da crista neural. Aqui o tubo neural totalmente fechado e o ectoderma formando essa placa aqui em cima, esse revestimento. A separação entre o ectoderma e o TN é mediada pela expressão de diferentes moléculas de adesão. Inicialmente, só se expressava E-caderina. A formação do TN, ela não ocorre de maneira simultânea ao longo do ectoderma. Isso pode ser melhor observado, por exemplo, em vertebrados, onde o eixo corporal se alonga antes da neurulação. E nesses casos, a neurulação está mais avançada na região anterior do que na posterior, que ainda está em gastrulação. As duas extremidades abertas do TN, elas são o neuróporo anterior e o neuróporo posterior. E até a fusão do TN ser completa, as extremidades cefálica e caudal do embrião comunicam-se com a cavidade amniótica,
por meio dos neuróporos anterior e posterior. O fechamento do TN nas aves, ela se inicia no mesencéfalo, fechando para frente e para trás. Nos mamíferos, o fechamento do TN inicia-se em vários pontos do eixo anteroposterior e vários defeitos podem ocorrer devido ao não fechamento do TN, como a espinha bífida, que é a porção da medula espinhal que permanece aberta, e a anencefalia, que é o defeito letal, onde o cérebro fica em contato com o líquido amniótico e acaba se degenerando. O sucesso no fechamento do TN humano depende basicamente de fatores genéticos, que é o PAX3, SHH e Open Brain, e da dieta, de colesterol e ácido fólico. Essas anormalidades, elas não são tão raras em humanos, tendo uma prevalência de cerca de 1 a 500 nascimentos viáveis. A seguir ao fechamento do TN, vai ocorrer a diferenciação da medula espinhal e do cérebro. A neurulação secundária, ela envolve a formação do TN a partir de um cordão sólido de células inserido no embrião, ou cordão medular, que depois sofre subsequente captação ou esvaziamento interno. A regulação molecular da neurulação ela é controlada basicamente pelo fator de crescimento FGF, pela proteína BMP e pelos genes cordin, noguin e folistatin. É importante salientar que na neurulação primária, a placa neural ela se dobra para dentro até as pontes entrarem em contato e se fundirem. E na neurulação secundária, o tubo forma-se ao escavar o interior de um antecessor sólido. Aqui, salientando novamente a nossa representação. Aqui nós temos a crista neural nas duas extremidades, as bordas da placa neural, o ectoderma, que ele tem uma camada aqui, exterior um pouquinho mais grossa aqui perto da nossa cavidade, e temos a notocorda. Então, quando ela passa, que ocorre durante a neurulação, o ectoderma ele engrossa, se fecha, forma essa camada onde essas células aqui da crista neural, elas se juntam logo abaixo do ectoderma, formando também uma camada de revestimento, e o tubo neural ele se fecha completamente, né? A nossa cavidade ela se fecha, que inclusive é no momento que o ectoderma ele sobe e faz esse revestimento. Aqui a notocorda, lembrando também que nos vertebrados ela é substituída pela coluna vertebral. Essa imagem está disponível nesse site, Slide Player, e iremos para o próximo slide agora. Formação inicial do cérebro. A porção anterior do tubo neural, ela forma as três partes principais do cérebro: o prosencéfalo, o mesencéfalo e o robencéfalo. Essas estruturas, elas aparecem inicialmente logo após o fechamento do tubo neural, como protuberâncias, que são chamadas de vesículas cerebrais, em um padrão especificado por genes de padronização anterior-posterior, incluindo genes ROX, outros fatores de transcrição, como genes ENX, OTS e PAX, e fatores de sinalização secretados, como o crescimento de fibroblastos fatores, que pode ser representado pela sigla FGFS e WNTS. Essas vesículas cerebrais se dividem em sub-regiões. O prosencéfalo ele dá origem ao telencéfalo e diencéfalo, e o robencéfalo ele gera o metencéfalo e o mielencéfalo. O robencéfalo, que é a parte evolutivamente mais antiga do cérebro cordado, ele também se divide em diferentes segmentos chamados rombômeros.
Os rombômeros, eles geram muitos dos circuitos neurais mais essenciais e necessários à vida, incluindo aqueles que controlam a respiração e a frequência cardíaca, e produzem a maioria dos nervos cranianos. As células da crista neural, elas formam gânglios acima de cada rombômero, e o tubo neural inicial, ele é composto principalmente de neuroepitélio germinativo. Mais tarde, que é chamado de zona ventricular, que contém células tronco-neurais primárias, chamadas de células gliais radiais, e serve como a principal fonte de neurônios, que é produzido durante o desenvolvimento do cérebro por meio do processo de neurogênese. Bom, dito isso, temos uma representação da nossa placa neural, certo? A placa neural em secção transversal, onde essa imagem mostra a progressão de uma placa neural, né, como eu disse, para o sulco neural de baixo para cima. Então, é a formação de uma placa para o sulco. E aqui nós temos a representação bem simplificada, com todas as camadas, certo? Toda a transformação dela, o desenvolvimento. Aqui nós temos as referências bibliográficas devidamente citadas. Gostaria de agradecer a atenção, espero que tenham gostado do trabalho. Peço perdão pela ausência de imagem da minha câmera e pela ausência de algumas figuras ilustrativas que, pela qualidade, não ficaram muito legais no slide, mas a intenção é melhorar cada vez mais. Grata.